Glória a Deus, precisamos nos alegrar. Nós que estamos aqui na casa do Senhor, precisamos nos alegrar muito. Sabe, queridos, ainda no nosso estado existem cidades onde a igreja está impedida de retornar. Na nossa nação, muitos lugares, muitos estados ainda não permitem que a igreja se reúna como nós estamos nos reunindo. Então, queridos, nós temos muitos motivos para nos alegrar, e um desses motivos é esse, que o Senhor teve misericórdia de nós, e hoje nós temos essa liberdade de estarmos na casa dEle. Temos essa liberdade de poder desfrutar da presença dEle nesse ambiente, que é um ambiente separado para isso, ao lado de outros irmãos, entendendo que na unidade Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu tenho feito um apelo para aqueles que podem vir e não vêm. Sabe, em nome de Jesus, nós não podemos aceitar o comodismo na nossa vida. É muito cômodo ficar na sala de casa participando da adoração, e a gente coloca a televisão ali no volume máximo, e é maravilhoso, ali a gente está no conforto da nossa casa, mas bem melhor é estar aqui na casa do Senhor. Então aqueles que podem vir, que venham, que estejam conosco, desfrutando da glória de Deus e da presença de Deus, que estejam aqui conosco também, ouvindo essa voz suave, que é a voz do nosso Deus. E Deus tem falado conosco, sim ou não, queridos? Desde o momento em que entramos aqui, o Senhor já começou a falar conosco, e Ele vai continuar falando com cada um de nós. Tem alguém interessado aqui em ouvir a voz dEle? Tem alguém em casa que está interessado em ouvir a voz do Senhor? Se tem alguém interessado, então abra a sua Bíblia. Olha só, vamos treinar isso direitinho para ficar legal, hein? Se a gente está dizendo que Deus vai falar conosco, a gente está dizendo que Deus vai mudar a nossa história, que Deus vai nos dar direção. Então a gente tem que se alegrar por isso, porque Deus vai nos abençoar, porque Deus vai trazer as respostas que necessitamos. E aí não pode ser só uhul, tem que ser aplauso, tem que ser brado, tem que ser uma festa, amém? Então abra a sua Bíblia. Glória a Deus, ficou lindo, lindo, lindo. Vocês estão melhorando a cada domingo, hein? Glória a Deus, essa é a igreja do avivamento. Esse é o povo mais feliz da terra. Aleluia. Romanos capítulo 14, ok? Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Amém? Quem achou, diga: eu achei. Glória a Deus. Quem não achou, diga: eu não achei. Não, tem muita gente que ainda não achou. Vamos aguardar um pouquinho para que a gente leia juntos, em voz alta, essa palavra, que é a palavra de Deus para nós. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos juntos, bem alto, vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Podemos sentar, queridos, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, igreja do avivamento, igreja luz para as nações, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de anunciar a mensagem do reino de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos deu esta responsabilidade, esta missão de anunciar, de proclamar esta mensagem, a mensagem do reino de Deus. É muito bom a gente proclamar a mensagem da prosperidade, é muito bom a gente proclamar a mensagem da cura, e de fato Deus prospera, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, mas Deus nos deu também esta mensagem, a mensagem do reino, e nós precisamos anunciar essa mensagem. Todos precisam saber
que existe um Deus que não é apenas o Criador, o sustentador de todas as coisas. Todos precisam saber que existe um Deus que é dono, que governa, que dá as ordens. Existe um Deus que é Senhor. Existe um Deus que é Rei. Existe um Deus que tem um reino. E Ele governa sobre esse reino. Todo o universo está no controle de suas mãos. E tudo funciona na mais perfeita sintonia. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 26, está escrito: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e, por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Queridos, Deus tem o controle sobre a natureza. Deus tem o controle sobre os corpos celestes. Deus tem o controle sobre o céu. Deus tem o controle sobre o mar. Deus tem o controle sobre as matas. Deus tem o controle sobre toda a obra da sua criação. Mas esse Deus que é Rei, esse Deus que é Senhor, quer também ter o controle de cada indivíduo que habita nesse planeta chamado Terra. Esse Deus que é Senhor, Ele quer ter o controle da minha vida, Ele quer ter o controle da tua vida, Ele quer ter o controle da minha família, Ele quer ter o controle da tua família. É por isso que nós, como igreja, não podemos nos calar. Nós temos que continuar pregando essa mensagem. Nós temos que continuar pregando a mensagem do reino de Deus. Mesmo sabendo que nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar essa mensagem. Mesmo assim, nós precisamos continuar anunciando. Apóstolo, nem todos vão aceitar essa mensagem do reino. Nem todos vão fazer Deus. Nem todos vão fazer Yeshua, Senhor, Rei de suas vidas. Nem todos. Você sabe, nós vivemos numa sociedade distanciada de Deus, distanciada dos seus valores, onde individualismo, egoísmo imperam. Nós vivemos nessa sociedade onde quase ninguém admite se submeter a quem quer que seja. Nós observamos isso nos ambientes de trabalho, nós observamos isso no seio familiar. Hoje, a sociedade está tão contaminada com o individualismo que quase ninguém aceita governo, quase ninguém aceita se submeter a quem quer que seja. Vou dizer mais, até mesmo dentro das igrejas, no lugar onde o reino de Deus já deveria estar implantado, até mesmo nesse lugar, nós encontramos pessoas vivendo de forma independente. Essas pessoas, elas querem a bênção de Deus, querem o favor de Deus, mas não abrem mão do trono, não abrem mão do governo, não abrem mão do seu reino pessoal. Querem a bênção de Deus, querem o favor de Deus, mas ao mesmo tempo querem fazer a sua própria vontade. Ao mesmo tempo querem que seja satisfeito apenas os seus desejos. Reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Reino de Deus é o lugar onde Deus dita as ordens. E quando Deus dita as ordens, nem sempre as ordens de Deus vão estar em sintonia com a nossa vontade. Sim ou não? Nem sempre aquilo que Deus desenha para nós, nem sempre aquele desenho de Deus para o nosso futuro vai corresponder com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente idealiza. Então, muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, nós encontramos essas pessoas que querem a bênção de Deus, que querem o favor de Deus, mas não abrem mão do seu reino pessoal. Prova disso é que constantemente nós temos que lidar com cisões, com divisões, com facções, com fofocas e tantas outras situações.
Não era para existir isso dentro desse ambiente chamado igreja. Não era para existir isso dentro desse ambiente onde, volto a dizer, o reino de Deus já deveria estar estabelecido. Mas acontece, e acontece, porque nem todos aceitam a mensagem do reino de Deus. Mas o que me alegra, queridos, é que nem todos vão aceitar, mas alguns vão aceitar e têm aceitado. Muitos já abriram seu coração e já reconheceram Jesus como Senhor, já conheceram Jesus como Rei, já reconheceram Jesus como seu amo, já reconheceram Jesus como seu dono. Será que aqui tem alguém que já reconheceu isso, que já se submeteu a Jesus como Rei e Senhor? Se tem, então não só levante a mão, mas dá um brado aí, diga aleluia, aplauda, faça alguma coisa. Aleluia! Querido, se você já conseguiu se submeter, é sinal que outros também podem. Se você já conseguiu reconhecer que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, se você já conseguiu se colocar debaixo do governo do nosso amado Jesus, então, eu e você, nós temos a obrigação de continuar anunciando a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos continuar anunciando que Deus, Ele quer governar sobre os moradores desta terra. Vai chegar um dia, e eu creio que já está próximo, que isso vai acontecer de qualquer maneira. Vai chegar um dia, e está próximo, em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai descer nessa terra e vai governar, e o seu governo não terá fim. Eu aguardo esse dia, e eu sei que esse dia vai chegar. Mas nesse dia, vai ser um dia alegre para muitos, vai ser um dia triste para outros. É por isso, queridos, que nós precisamos ainda hoje nos submeter ao governo, ainda hoje nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Precisamos fazer dele o nosso Senhor, precisamos fazer dele o nosso Rei, o nosso dono. Muita gente já fez de Jesus o seu Salvador. Isso é maravilhoso, né? A gente fazer de Jesus o nosso Salvador, mas fazer dele apenas Salvador não basta. Nós temos que fazer de Jesus Salvador, Senhor e Rei. Nós temos que ter essa consciência de que é Ele que governa. E é maravilhoso quando a gente faz dele Salvador, Senhor e Rei. É maravilhoso quando a gente aceita a mensagem do reino, porque quem aceita a mensagem do reino vai conseguir ver manifesto na sua vida 3 importantes valores. Segundo o texto que nós lemos, o primeiro valor que vai se manifestar na vida de quem faz de Jesus o seu Rei, o seu Senhor, é a justiça. Quem se submete a Jesus como Senhor e Rei vai desfrutar da justiça. Isso é importante, é importantíssimo. Nós estamos vivendo num mundo onde todos os dias nós somos forçados a conviver com injustiças. Diariamente nós observamos crianças, idosos sofrendo com dor de abandono. A mídia todos os dias noticia, mostra a falta de respeito com o ser humano nos hospitais, nos transportes públicos, nos lugares públicos. Todos os dias a mídia noticia isso. No meio político, a injustiça se apresenta através da corrupção, da impunidade. E pasmem, queridos, até mesmo nos lugares onde a justiça deveria predominar, nos tribunais, nas sedes do poder legislativo, até mesmo nesses lugares, a justiça se encontra ausente. Então, queridos, em meio a tantas manifestações de injustiça, eu sei que muitas vezes nós chegamos a questionar, nós chegamos a nos perguntar se nós temos algum direito.
Eu sei que muitas vezes nós chegamos a nos perguntar se nós vamos ter alguém que vai se levantar e vai julgar a nossa causa e que vai ser favorável a essa causa. E eu quero te dizer nessa noite, sim, nós temos direito, sim, nós temos alguém que é por nós. A palavra nos garante que aquele que faz do Senhor o seu rei, aqueles que fazem de Jesus o seu amo, o seu dono, a esses a palavra garante que haverá justiça. Então, querido, tem justiça para você. Se você já fez de Jesus o seu Senhor, você está entendendo isso e pode se alegrar. Se você fez de Jesus o seu Senhor, o seu Rei, tem justiça para você. Tem justiça. Deus é o justo juiz, é o juiz de toda a terra. Deus ama a justiça, Deus odeia a iniquidade. Quando nós permitimos que o reino dele se estabeleça em nós, se estabeleça em nossa casa, em nossa família, olha, o direito da justiça nos é assegurado. O direito da justiça nos é assegurado. Evidentemente que essa justiça de Deus, ela não vai surgir como um estalar de dedos, como um passe de mágica, ela não vai surgir por acaso. Essa justiça de Deus, ela só vai se manifestar em nossas vidas se nós reivindicarmos. Está passando por algum processo de injustiça? Está passando por uma situação onde literalmente você se sente injustiçado, seja no seu local de trabalho, seja dentro da sua própria casa, está passando por alguma situação onde você se sente injustiçado? Apresenta a tua causa diante do justo juiz. Apresenta a tua causa diante do justo juiz. Ele vai julgar a tua causa. Ele vai julgar a tua causa. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Nesse texto está escrito a história de uma mulher que, consciente do seu direito, lutou por ele até alcançá-lo. O texto diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha que parábola, olha que ensino tremendo. Foi nos passado pela boca de Jesus esse ensino, gente. Olha que ensino lindo. Se um juiz iníquo, se um juiz que não respeitava a Deus, não respeitava as pessoas, atendeu o pedido insistente de uma pobre mulher, certamente o justo juiz vai atender os pedidos daqueles que se submetem a ele. Certamente o justo juiz vai julgar a causa daqueles que se submetem a ele. Jesus é rei justo, Jesus é juiz justo, Jesus faz justiça àqueles que se submetem a ele. Jesus faz justiça àqueles que clamam a ele. Está passando por uma situação em que você se sente injustiçado, apresente a sua causa ao justo juiz. Ele vai fazer justiça a você. Essa semana, a igreja, nós, Luz para as Nações, sofremos uma injustiça. Um cidadão aqui na cidade pegou uma foto de 2 anos atrás, e publicou nas redes sociais. Dizendo que nos finais de semanas, aqui a igreja, nós estamos descumprindo as leis, que nós estamos enchendo aqui o templo, que nós não estamos observando
as orientações do Ministério da Saúde e tantas outras situações, não é? Não só em relação à igreja, tantas outras injúrias em relação até mesmo a mim como líder da igreja. E estava lá escrito: Igreja Luz para as Nações. Procurei um advogado e eu ia entrar com uma causa contra esse cidadão. O advogado me aconselhou: não faça não, apóstolo, ele já retirou a publicação, então não vamos mexer agora, Guarde aí todos os prints, estão guardados todos os registros, e o advogado disse assim: se na próxima ele novamente fizer essa graça, aí a gente entra com força e vamos até pedir uma boa indenização por danos morais. Queridos, eu entendi o que o advogado quis dizer, que não era o momento, que a gente tinha que, já que a pessoa pagou, a gente tinha que levar por menos, e até respeitei, mas na mesma hora, eu saí de lá do advogado, peguei o print e coloquei diante de Deus: Senhor, julga essa causa, e eu sei que o justo juiz vai se levantar em nosso favor. Eu sei que o justo juiz vai julgar a nossa causa. Queridos, nós nos submetemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui como igreja trabalhando para a edificação de vidas. Nós estamos aqui trabalhando para o bem-estar de famílias. Nós estamos aqui trabalhando todos os dias, ininterruptamente. Nós estamos trabalhando todos os dias, e a igreja tem feito um papel que governo nenhum vai conseguir fazer. A igreja tem recuperado pessoas dos vícios, a igreja tem recuperado casamentos, a igreja tem feito um trabalho que governo nenhum consegue fazer. E aí vem esses enviados do adversário para fazer isso. Vem esses enviados do adversário para se levantar contra nós. Eu orei, e eu sei que o justo juiz vai se levantar em nosso favor. Tem alguém que concorda comigo? Se tem aí, diga amém, diga glória a Deus. Porque o justo juiz vai se levantar em nosso favor. E a mesma coisa eu quero dizer para você. Você está passando por alguma injustiça? Apóstolo, eu estou passando por uma injustiça, passando por uma perseguição. Essa perseguição é dentro da minha casa. Apresente a tua causa diante do justo juiz. Apóstolo, eu estou passando por uma injustiça, uma perseguição no meu local de trabalho. Apresente a sua causa ao justo juiz. Queridos, nós não pertencemos a nós mesmos. Quando fazemos de Jesus Senhor, quando fazemos de Jesus o nosso Rei, essa é a mensagem do reino. Jesus é o Rei, é o Senhor. Ele tem um reino, e todos aqueles que se submetem a esse reino deixam de pertencer a si mesmos para pertencer a Ele. Deixam de fazer o que querem para fazer a sua vontade. Olha, se eu pertenço a Jesus, pode ter certeza, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Pode as injustiças se levantarem ao seu lado, mas Ele vai se levantar do outro lado para julgar a tua causa. E se você crê nisso, se expressa, aplauda Ele, diga glória a Deus, diga aleluia. É a mensagem do reino. A igreja tem muitas mensagens lindas. A igreja prega sobre prosperidade e tem que continuar pregando, prega sobre cura e tem que continuar pregando, mas a igreja precisa pregar, precisa anunciar que existe um reino de justiça. A igreja precisa continuar anunciando que existe um reino, onde nesse reino tem um rei, e esse rei é rei que governa sobre tudo, é rei que governa sobre todos. Quem entra nesse reino, quem se submete a Jesus, quem faz de Jesus o seu Senhor e Rei, não vai desfrutar apenas da justiça, vai desfrutar também da paz, porque o reino de Deus é justiça, paz. Vai desfrutar da paz. Jesus um dia disse assim: a minha paz eu vos dou, eu deixo a minha paz,
e a minha paz eu dou, a minha paz eu dou. E aí ele conclui dizendo assim: não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus diz que ele tem uma paz e que o mundo tem outra paz, um outro tipo de paz. A paz que ele nos dá, a paz que ele garante aos cidadãos do reino, é uma paz diferente. A paz que o mundo oferece é uma paz que não tem alicerces sólidos, é como a casa que foi edificada sobre areia e que na primeira tempestade, quando os ventos sopraram mais fortes, desmoronou tudo. A paz que o mundo oferece é uma paz ligada ao ter, ao dinheiro, à fama, à saúde, ao emprego, está ligada às coisas temporãs. Quando se tem, está tudo bem, eu estou em paz. E quando não tem, está tudo mal, a paz foi embora. As pessoas que estão à nossa volta vivem reféns do ter. E é por isso que o medo, a ansiedade, a incerteza, o pânico tem crescido de uma maneira avassaladora. Queridos, algumas semanas atrás, em uma única semana, na nossa cidade, em Paragominas, 3 vidas foram ceifadas. Suicídio. 3 pessoas se suicidaram numa mesma semana. Estou falando da nossa cidade, uma cidade de 130 mil habitantes. Se a gente for procurar nas notícias do Estado, nas notícias da nação, qual é o número de suicídio, nós vamos ficar assustados, nós vamos ficar assombrados, porque muita gente hoje, infelizmente, está tirando a sua vida, estão assustados, estão com medo, perderam a paz. Tem um vírus que está circulando, tem um vírus que está ameaçando, e as pessoas estão com medo, perderam a saúde, outros perderam o emprego, outros já não têm mais tanto dinheiro assim, porque tiveram que ficar 2, 3, 4 meses isolados. Perderam, e porque perderam a paz, porque perderam aquilo que era visível, aquilo que era que estava ali aos seus olhos, palpável, perderam a paz. Nós não possuímos a paz porque temos algo. Eu falo com os cidadãos do reino, eu falo com aqueles que já fizeram de Jesus Senhor e Rei. Nós não temos paz porque nós temos algo, nós temos paz simplesmente porque nós somos servos do reino. Nós temos paz porque simplesmente a nossa vida não pertence a nós mesmos, não depende de nós mesmos, a nossa vida depende do nosso Rei, do nosso Senhor. Tem uma musiquinha muito conhecida hoje no Brasil e nas nações: se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Então não depende do que eu quero, depende de tudo que Ele quer. Depende de tudo que Ele quer. Às vezes Ele quer que a gente passe por algumas situações difíceis. Sim. Na vida nós temos que enfrentar alguns desertos. Às vezes a gente precisa passar por alguns apertos. Às vezes a gente está tão distanciado do senhorio de Jesus, e aí a gente passa por um aperto e é logo que a gente corre para Ele. Às vezes é necessário a gente passar por uns desertos para que haja alguns ajustes na nossa vida. Ele é Deus, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Ele é Deus, Ele direciona tudo. Tudo é direcionado por Ele. Eu amo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz o seguinte, preste atenção: digo isso não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto do apóstolo Paulo. Eu gosto desse texto, mas eu gosto desse texto lendo os 3 versículos. Porque a maioria de nós só cita o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, a gente está fazendo a referência aqui na mente de tudo de bom, da abundância, do recurso financeiro. A gente está fazendo a referência aqui da saúde. A gente está fazendo a referência da honra. O tudo posso que a gente pensa aqui, que a gente faz a referência na cabeça, são dos momentos agradáveis. Ei, não é isso não. Aqui ele está dizendo, esse tudo do apóstolo Paulo aqui, envolve tudo. Envolve, já sei estar contente em qualquer situação, seja a pobreza, seja a riqueza, seja na humilhação, seja na honra. Em qualquer circunstância eu tenho experiência, seja na fome ou seja na fartura. Eu sei que alguns já estão dizendo, misericórdia Jesus, misericórdia Jesus. Ei, ainda que o Senhor permita que a gente passe por situações de fome, ainda que o Senhor permita que a gente passe por situações de escassez, por situações de miséria, tem um propósito, e nesse propósito dele nós precisamos nos alegrar, e nesse propósito dele nós precisamos ter paz, nós precisamos viver em paz. Quem é cidadão do reino de Deus vive em paz. Ministrei hoje pela manhã em Pixuna, ministrei ainda agora há pouco no culto das 17 aqui, e eu estava lembrando da minha infância. Ueda, na minha infância eu ia em alguns velórios de crente. Gente, que coisa maravilhosa. Na minha infância era muito bom. Os irmãos cantavam a noite inteira, cantavam, e nos intervalos dos cânticos, a gente comia a beça, gente, era bom demais. Era sopa, era chocolate quente, né? Café com bolacha, café com leite, meu irmão, café com leite e bolacha, de todas as variedades que tinham lá. E os irmãos, muito alegres, contavam das coisas boas a respeito do morto. Era uma festa. Hoje, a igreja me parece que tem pregado pouco a respeito do evangelho do reino. Muitas igrejas têm pregado pouco a respeito disso, do evangelho do reino, onde Jesus reina, onde Jesus governa. E aí, por causa disso, eu já participei nos últimos anos de velório de crente, que eu fiquei escandalizado. Gente, o povo, ao invés de cantar, ao invés de se alegrar, sabendo que o morto já está com o Senhor, já está na glória, o povo, ao invés de comer, tem coisa boa, comer é muito bom, né? O povo, ao invés de comer, gente, o povo só falta ser enterrado junto com o morto. Eu fui num velório que eu fiquei escandalizado, enquanto a gente estava ali, descendo o caixão, os filhos, mulher e gente, o povo estava querendo se jogar. Ai meu Deus, eu vou junto, acabou a minha vida. Sabe aquele desespero assim? Eu vou junto, joga a areia que eu vou junto com o morto. Gente, uma pessoa como essa não fez de Jesus o seu rei e o seu Senhor. Porque quem fez de Jesus o seu rei e o Senhor, ainda que passe por uma situação como essa, sabe que Deus tem o controle de tudo. Que é Deus que dá a vida e é Deus
tira a vida. Ah, apóstolo, o senhor está falando isso, mas vai ver que o senhor nunca passou por uma experiência como essa. Passei sim. 4 anos atrás, o meu pai já foi com Jesus. Meu pai, ele foi diagnosticado com um câncer no final de março. Ficamos sabendo no início de abril. Ele sofreu muito. O mês de abril, o mês de maio e o mês de junho. No início do mês de julho, o Senhor levou ele. Nesses 3 meses nós oramos muito, pedimos ao Senhor, Senhor, cura. Senhor, o Senhor é poderoso para curar, cura, e clamamos. Eu como filho, minha mãe, minhas irmãs, nós fizemos o que podíamos e o que não podíamos. Levamos ele nesse Brasil inteiro, nos melhores especialistas. Ele fez todos os exames, fez toda a medicação que poderia ser feita. Nós trabalhamos muito nesses 3 meses, porque nós queríamos que ele estivesse conosco. Mas Deus tinha outros planos. Deus levou. E quando o Senhor levou, o meu coração se encheu de paz. E eu disse, Deus deu e Ele mesmo tomou para si. E a minha maior alegria foi que na semana em que o Senhor levou, o meu pai confessou Jesus. E eu sei que hoje ele está lá na glória. Está bem melhor do que eu. Então nós podemos ter paz. Deus quer liberar sobre a tua vida a paz. Eu não sei como você está participando desse culto, mesmo aqui ou em casa. Eu não sei como você está participando desse culto. Eu não sei como tem sido os teus dias. Eu não sei se os teus dias têm sido de guerra. Eu não sei se os teus dias têm sido de muita aflição. Mas hoje Deus vai liberar sobre a tua vida a paz. Quem recebe aí, diga eu recebo. Quem recebe se alegra e aplauda ao Senhor. Querido, deixa de viver segundo as tuas vontades. Deixa de viver segundo as tuas vontades. Entregue ao Senhor as tuas razões e viva em paz. Viva em paz. Eu conheço dezenas de pessoas que tinham tudo para viver uma vida perfeita. São bem casados, têm tudo que qualquer pessoa poderia sonhar em ter. Mas essas pessoas vivem amarguradas. Tem uma ira crônica, não perdoam por nada, não tem gratidão, não aceitam ser servos, querem ser senhores. E aí, ao invés de viver em paz, estão sempre em conflitos. Nós fomos chamados, eu e você, nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para fazer do Senhor o nosso amo, o nosso dono. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque quando fazemos do Senhor o nosso amo, o nosso dono, nós vivemos em paz. Deixa eu dizer algo para você hoje. Você pode sair daqui vivendo em paz, agradecendo a Deus por tudo, por todas as circunstâncias que você está enfrentando. Ou você pode sair daqui com a sua razão. Não entendeu? Você pode sair daqui com a sua razão. Eu tenho razão de viver irado. Eu tenho razão de viver em guerra. Eu tenho razão de querer a morte daquela pessoa. Eu tenho a razão e eu vou fazer a vingança. Não é o Senhor que vai me julgar a minha causa. Eu já julguei e eu mesmo vou fazer a sentença, vou cumprir a sentença. Você pode sair daqui desse jeito. É você que vai decidir. Eu gostaria muito que você que está aqui saísse daqui em paz. Eu gostaria muito que você que está em casa esvaziasse o teu coração e dissesse: Senhor, eu reconheço que o meu governo, que a minha vontade, que os meus desejos têm me feito andar em caminhos de destruição e morte. Hoje, eu me submeto a Ti.
Essa é a mensagem do reino. A mensagem que faz o homem se submeter a Deus e caminhar segundo a vontade de Deus. Quem caminha segundo a vontade de Deus vai caminhar e vai viver em paz. Em terceiro lugar, queridos, quem se submete a Jesus como Senhor, como Rei, não vai só desfrutar da justiça, não vai só desfrutar da paz, mas vai desfrutar da alegria. E aí, o texto é claro, e o texto diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É alegria. Podemos desfrutar da alegria. E desfrutamos da alegria no Espírito Santo quando fazemos de Jesus o nosso Rei e Senhor. O inimigo sabe disso e o inimigo luta para nos aprisionar na tristeza, na preocupação, na ansiedade, na depressão. O inimigo luta para tirar de nós a maior arma que um servo de Deus pode ter, que é a alegria. Mas, se ele luta, e nós entendemos que ele está lutando para nos roubar, nós temos que nos posicionar. Um dia o servo de Deus, Neemias, confrontou a sua nação, para que a sua nação se posicionasse, para que a sua nação se mantivesse alegre. Está escrito lá em Neemias 8:10, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero te dizer que esse dia, que se chama hoje, é consagrado ao Senhor. Levante a mão direita e diga: eu estou num dia que é consagrado ao meu Senhor. Diga: eu estou vivendo num dia que é do meu Senhor, que é separado para Ele. Diga: e nesse dia eu vou me alegrar. Nesse dia nós vamos comer das gorduras, beber das doçuras. Isso aqui não está falando daquela picanha bem gorda, não. Isso aqui não está falando daquele doce com açúcar branco. Não, queridos, isso aqui está falando dessa palavra que está sendo anunciada. Isso aqui está falando desse alimento maravilhoso que nós estamos recebendo. Nós precisamos nos alimentar das doçuras de Deus, nós precisamos nos alimentar de tudo aquilo que Deus está trazendo à nossa alma e ao nosso espírito. Nós precisamos nos alimentar, e nos alimentando, recebendo a nossa porção, nós vamos também separar porções para aqueles que não têm preparado para si. Ou seja, você vai sair daqui, ou você vai encontrar com os seus amigos, e você vai dizer: eu ouvi uma palavra, eu ouvi a palavra do reino de Deus, e essa palavra do reino de Deus diz que nós precisamos nos submeter a Ele, e se nós nos submetermos a Ele, nós vamos desfrutar da justiça, nós vamos desfrutar da paz, nós vamos desfrutar da justiça, paz e da alegria, e você vai compartilhar com essa pessoa, e você vai dizer: você está triste? Estabeleça hoje Jesus, faça de Jesus o seu Rei e Senhor. Você vai levar uma porção para essa pessoa, e essa pessoa vai mudar a sua vida, e vai se alegrar, e se alegrando, vai ter essa arma poderosa, vai ter essa ferramenta poderosa para vencer as guerras, para vencer as batalhas. Meu filho, minha filha, levante a mão direita. Deixa eu dizer algo para você: não deixe o inimigo roubar a sua força por nada. Não deixe o inimigo tornar você uma pessoa fraca. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a tua força. Já falei anteriormente, quero falar novamente. Talvez você esteja passando por guerras, por tribulações, mas ainda assim, não permita que a tristeza tome conta da sua alma. Levanta a tua cabeça, sorria. Deixa que a alegria do Senhor inunde a tua vida, te fortaleça, e assim você vai vencer todas as dificuldades. Todas as dificuldades. O reino de Deus: justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Olha, queridos, Deus tem um desejo, e o desejo que está no coração de Deus é que esse reino seja estabelecido hoje mesmo na tua vida. O desejo é que esse reino seja estabelecido na tua casa, seja estabelecido nessa igreja, seja estabelecido nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Mas para que esse reino seja estabelecido até mesmo nas nações da terra, esse reino tem que começar por alguém. E se tem que começar por alguém, ele vai começar por quem? Levante a mão e diga: que seja por mim, Senhor. Diga: que seja por mim, Senhor. Diga: que o teu reino, mais forte, que o teu reino se estabeleça na minha vida. Amém? Jesus, e eu quero que você fique em pé, só porque nós já vamos encerrar, mas eu preciso citar isso. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos uma oração, e essa oração chega até nós. É a oração sacerdotal, conhecida como a oração do Pai Nosso. Nessa oração, Jesus, ele revela essa riqueza do reino, ele manifesta essa riqueza do reino. Essa oração está registrada em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Jesus, ele é procurado pelos seus discípulos dizem: nos ensina a orar. E ele, respondendo aos discípulos, diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos aos céus. Portanto, vós orareis assim. Nós vamos orar agora. Vamos juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.